Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu tomo posse da palavra profética. Eu a possuo na minha vida. Em nome de Jesus, neste ano, eu vou beber do melhor vinho. O Senhor guardou o melhor para o final. O que Ele tem para mim é um vinho que eu ainda não experimentei. Em nome de Jesus. Amém. Sentem-se por gentileza. Louvado seja Deus. Sim. Impressionante. Impressionante. Sucessão de milagres, né? Parece que até a gente combinou, mas não combinou. Mas o Espírito combinou. Ele alinha tudo. Porque essa deve ser a nossa vida. Quando nós vemos aquela passagem daquela viúva, mulher de um dos discípulos de profeta, que foi até Eliseu, nós vemos ela vivendo uma sucessão de milagres. Ela não sabia o que fazer. Quando o homem de Deus perguntou o que ela tinha em casa, ela disse que não tinha nada, a não ser um pouquinho de azeite. E ela entrou para o ramo de azeite, porque ela creu numa palavra que foi liberada para ela. Vá para casa. Pegue muitas vasilhas. O que mostra que ela tinha um bom convívio com seus vizinhos. E ela conseguiu muitas vasilhas. E o homem de Deus, ele deu um detalhe que nada na Bíblia está por acaso. À medida que for enchendo, vai colocando do lado e traga outra. Por quê? Porque, por incrível que pareça, tem gente que para num lugar e não sai. Ele é passivo, ele é acomodado, ele é negligente em relação às promessas que ele recebeu de Deus. Porque Deus opera os milagres, Deus nos dá vitória, mas você define a quantidade de vitórias que você vai ter na sua vida. Foi aquela mulher que definiu quanto de vitória ela teria na vida dela através das vasilhas, da quantidade de vasilhas que ela pegou. Então você vê que foi uma sucessão de milagres. Ela colocava uma vasilha, virava o azeite, colocava do lado, vinha outra vasilha, colocava aquele do lado, enchia, colocava do lado, vinha outra. Então era aquele negócio, era cada vasilha cheia era um milagre, cada vasilha cheia, um milagre, cada vasilha cheia, um milagre. E ela foi até a última vasilha. E se ela tivesse mais vasilhas, aquele azeite ia correr enquanto ela tivesse vasilhas. Porque a quantidade de vasilhas tem a ver realmente com a minha fé. Seja feito conforme a sua fé. O que me parece que a fé dela foi grande. Porque quando ela volta e conta para Eliseu o feito, ele fala, agora vai, vende, paga tuas dívidas, que vem primeiro, e viva do resto. Quando fala viva do resto, o sentido é exatamente, ela tinha uma segurança financeira agora que ela não tinha antes, que havia definido, aquele ato de fé definiu toda a vida dela. Para quem chegou viúva perdendo os filhos para os credores por conta das dívidas do marido, que ao morrer havia deixado, agora ela entrou para o ramo de azeites. Ela se tornou uma empresária de azeites. Ela vendia azeite e ela obteve uma renda tão grande que foi o suficiente para pagar as dívidas e dar a ela uma segurança financeira pelo resto da vida. Então foi muito o que Deus fez na vida dela. Ela viveu uma sucessão de milagres, porque ela creu.
e deu os seus passos de fé. E é exatamente isso que o Senhor quer fazer. Nós chegamos à conclusão que tem as pessoas que não creem, as que creem absolutamente sobre tudo, elas creem, mas tem aquelas que creem por pouco. A fé delas é uma fé limitada. Elas param no primeiro milagre. Elas param quando as coisas dão uma melhorada. É aquele tipo de gente que nunca vai até o fim para resolver uma coisa. Para quando dá uma melhorada. Deu uma melhorada, tá bom. Ele não vai até o fim, ele não define a vida dele. Que é exatamente o que nós vemos aqui nessa história. E a palavra de Deus, ela chega na nossa vida para trazer solução e não uma melhora. Ela chega para trazer uma mudança na sua vida. Mas Deus não trabalha sozinho. Ele vai contar com a sua cooperação. Nós somos cooperadores de Deus. Nós temos que cooperar com Ele. E a palavra está sendo entregue, mas o que é que eu estou fazendo com ela? Eu estou convencida que o conformismo tem sido o conformismo tem destruído vidas, tem sido a causa de muita infelicidade. Quando você lê as Escrituras, você vê que nós somos chamados para sermos pessoas inconformadas. Não ingratas, mas inconformadas. Eu não paro num lugar. Eu continuo crescendo. Eu continuo avançando. Eu continuo atraindo a atenção de Deus, o favor de Deus para mim. Então, aqui em 2 Reis 13, fala assim: ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Joás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel? E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pega o arco em suas mãos, disse o rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Ele disse para abrir a janela que dava para leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória. Observe que o Eliseu já estava enfermo, ele devia ter por volta dos 80 anos, mas estava ativo no ministério. Nem a idade, nem a enfermidade o parou. Ele continuava ativo. E Eliseu foi esse homem inconformado, porque quando ele foi chamado, a capa foi lançada sobre ele. Você sabe, lembra da história, que ele encerrou com tudo aquilo ali, queimou, aliás, ele queimou literalmente tudo que ele tinha, foi literalmente, e seguiu Elias. Mas ele não aceitou, no final, receber a mesma medida de Elias. Ele queria uma medida dobrada. Então, aqui você vê um homem que tinha uma visão grandiosa. Sua ambição era maior. Eu quero fazer 2 vezes o que você fez. Eu quero uma porção dobrada. Eu quero ser o principal herdeiro profético seu. Eu quero uma porção dobrada do Espírito que está em você. Então, só uma pessoa ousada, uma pessoa tomada por uma fé inconformada, é capaz de virar e dizer assim: eu quero o dobro, eu quero fazer o dobro que você fez. Foi isso que ele perseguiu. E ele teve. E ele fez. Você estuda, você vê que ele fez exatamente o dobro que Elias fez. Agora ele está com os 80 anos, enfermo, mas ativo.
E como ele é chamado? Da mesma maneira que Elias também foi chamado. Como carros e cavaleiros de Israel. Um homem que valia por um exército. Um homem que era uma estrutura para aquela nação. E esse rei, que tinha herdado essa condição do pai, já por gerações, eles viviam esse tipo de situação. Esse problema com esse inimigo. Sabe um problema que melhora, mas não resolve? Você tem uma vitória numa área aqui, uma pequena vitória, o inimigo parece que se recolhe, mas agora ele volta com mais força. É um negócio que nunca se resolve, é um vai e vem. Tem gente que fala assim, a minha vida é de altos e baixos, mas quando você chega perto, você vê que ele nunca parou para resolver o problema que causa aquilo. É aquele tipo de gente que se conforma com as melhoras, que crê por pouco. Esse pouco está bom. Que vai até um ponto, mas nunca vai até o fim daquele problema. Nunca dá fim ao problema. E é por isso que ele está sempre ali, envolto naquilo. Ele está vivendo aquele tipo de situação. E agora o Eliseu, antes de morrer, dá uma direção para esse rei e diz, você vai resolver um problema de gerações. Agora nós vamos resolver esse problema, nós vamos acabar com ele. É para acabar com esse problema. Vamos acabar com ele. Então ele vem, põe as mãos nas mãos do rei, abre a janela, olha para o leste, manda tirar uma flecha e declara, esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Olha a palavra profética, presta atenção. Você destruirá totalmente os arameus em Afeg. Agora, a palavra não volta vazia, mas o que eu vou fazer com a palavra? O que eu estou fazendo com a palavra? Foi liberado para esse rei uma vitória completa, o fim daquele problema que vinha se estendendo por gerações. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Um ato de fé. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Como que você parou no 3º golpe? Como que você pode ser tão passivo, conformado? Para esse rei, 3 vitórias estava bom? Mas 3 vitórias não definiria o problema. 3 batalhas não o levaria a vencer a guerra. Mas ele se contentou com 3. E manter aquilo indefinido. O homem de Deus se irou e chegou a dizer, por que você não golpeou 5 ou 6 vezes? Porque para você vencer essa guerra totalmente, você precisaria de umas 5 ou 6 batalhas. Então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. O homem de Deus, cuidado com ele, disse, você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, então iria derrotar a Síria. E a destruiria completamente, mas agora, você a derrotará somente 3 vezes. Então, Joás, filho de Joacás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades que em combate Hazael havia tomado de seu pai Jocás. 3 vezes Joás o derrotou. E assim reconquistou essas cidades israelitas. Mas ele não venceu a guerra por completo. Se você continuar vendo o texto, você vai ver
que o inimigo não foi completamente derrotado. Por quê? Porque ele foi conformado, porque ele foi passivo, porque ele foi acomodado. O que passou pela cabeça desse rei? O custo financeiro da guerra, e ele não queria fazer aquele investimento, um conformismo ou uma mente tão limitada que algo que vinha prevalecendo por tanto tempo, 3 combates ali seriam suficientes. Ele tinha a liberdade diante dele de dar um passo ousado de fé, mas não o fez. Ele tinha uma palavra do próprio Deus liberada por Eliseu, que ele venceria completamente o inimigo, mas a parte dele ele não fez. Porque eu sempre digo para você que a promessa, ela não é automática. Você tem a promessa, mas você precisa crer e se alinhar com Deus, fazer o que cabe a você. Quando nós lemos aqui, Gênesis 17:4, de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Então tem a parte de Deus, que ele não vai falhar, mas tem a minha parte, que é onde tem as falhas. Pois eu escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Então, qual é a sua missão aqui, Abraão? Ensinar os filhos, ensinar seus descendentes sobre o Senhor, para que você viva a promessa. Você foi levantado para essa missão de ensinar os filhos. Você tem a sua parte. Algumas pessoas, elas vivem acomodadas. A Bíblia diz, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Levantem-se e vão embora, pois esse não é um lugar de descanso. E alguns agem como se aqui fosse um lugar de parar. Não, nós estamos indo para casa. O nosso lar, diz a Bíblia, não é aqui. A Bíblia diz, não eu, que nós somos peregrinos de coração. A Bíblia deixa claro que nós somos cidadãos do céu. E nós vivemos com base na Constituição do céu. É o reino que nos guia. E alguns estão vivendo como se Jesus não fosse voltar, estão vivendo como se aqui fosse a única coisa, já estão construindo uma casa permanente aqui. Estão vivendo como se fossem passar o resto da vida aqui. Algumas pessoas, elas recebem a palavra de Deus, mas a palavra não as possui. E elas acabam se privando da glória de Deus, porque são passivas, são conformadas, são procrastinadoras. O diabo tem o seu arsenal. E dentre as armas, que eu costumo dizer que a distração é terrível, o medo vem em primeiro lugar. Mas quando você vê uma pessoa com medo, você sabe que essa pessoa não colocou algo na cruz. E não está vivendo dependente de Jesus. Então o diabo usa do medo, usa da distração e ele usa da procrastinação. Meu Deus, como ele usa da procrastinação. Ele quer as pessoas procrastinando. As decisões que elas devem tomar agora. Ele quer elas conformadas num mundinho, com algumas melhoras,
E elas vão vivendo assim, dando pequenos golpes apenas. Tendo algumas atitudes de fé, mas atitudes atitudes comedidas, atitudes pequenas em relação à grandeza de Deus. Do hino que você acabou de cantar. A gente canta. Nós sabemos cantar belas canções. É na vivência, é no viver que está o problema. Timóteo, meu filho, dou a você esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Ô Timóteo, está assim de palavras proféticas liberadas sobre você. Mas elas não vão acontecer automaticamente, filho. Você precisa combater o bom combate, lutar a boa luta. Você precisa possuir e fazer aquilo que cabe a você. Timóteo, as profecias são muitas, as promessas são muitas, mas você precisa se mover. Timóteo, meu filho, dou a você essa instrução segundo as instruções as profecias, já proferidas a seu respeito. Em cima das profecias que eu vi sendo liberadas sobre você, que eu dou essa instrução: combata o bom combate. Vá combater o bom combate, vá lutar a boa luta, vá pegar o que é seu. Pega o que é seu, Timóteo. Se alinhe com Deus, não vai... A promessa, a profecia, ela não é automática. Eu preciso crer, eu preciso me mover. Tem a minha parte, que precisa estar alinhada com Deus. Eu preciso crer que Deus falou isso sobre mim, mesmo que seja algo tão impossível e que pareça loucura. Mas eu tenho uma promessa de Deus. E aí, então, me agarro a ela. Deus falou algo comigo, então eu vou me agarrar a ela. E eu vou dar condições para Deus fazer. Então, aquele rei não viveu uma vitória completa, foi culpa de Deus ou dele? Dele. Se Timóteo não conseguisse cumprir plenamente com o destino dele, seria culpa de Deus ou dele? Obviamente dele. Paulo, preocupado com isso, o alertou. Você precisa se mover. Você não pode ficar onde está. Há profecias, há mensagens que foram liberadas para você, e você tem elas guardadas no seu coração, e você tem se movido com base nessas mensagens, nessas profecias, nessas promessas. Pois tudo que foi escrito no passado, inclusive essa escritura que eu acabei de ler para você, do rei que foi até Eliseu, foi escrito para nos ensinar de forma que por meio, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, eu me animo com a palavra que está saindo do altar, com a palavra que o Senhor está me dando, mantenhamos a nossa esperança. Então, o Deus que já fez, Ele está dizendo, eu vou fazer. Deus não muda, mas Deus se move. E o grande problema é as pessoas não conseguirem ver os moveres de Deus. Algumas pessoas, elas ficam inertes diante dos moveres de Deus. O Senhor está apontando o tempo, a era, a estação, e a pessoa está lá. Como disse Jesus, todo tempo é tempo para algumas pessoas. Qualquer hora é hora. Mas para uma pessoa que é guiada pelo Espírito, não. Ela sabe
o tempo em que ela está vivendo, a era, a estação da vida dela. E ela sabe o que aquela estação está exigindo. Ela não coloca o casaco de lã no verão. E não aquela roupa mais leve no inverno. Ela sabe que roupa colocar no verão e no inverno. Ela sabe, como disse Jesus, vocês sabem dizer se vai chover, mas não sabem entender os sinais dos tempos, a estação em que vocês estão vivendo. Algumas pessoas vivem assim. Deus está dizendo, é hora. A palavra está dizendo, a mensagem do Espírito. E elas estão lá fazendo o quê? Vestindo roupa de verão no inverno. De inverno no verão. Está aí, hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? Eu sempre falo que nós precisamos buscar a unção dos filhos de Issacar, que sabiam discernir os tempos e dirigiam. Naquele tempo, eles foram peças importantes no governo de Davi para apresentar o tempo em que a nação estava vivendo e as decisões precisavam ser tomadas. Esse rei estava diante de uma vitória completa e ele a perdeu, porque ele não absorveu aquele mover, o espírito que estava sendo transferido para ele pelo o Eliseu. E ele permaneceu com aquela mesma mentalidade, aquele mesmo padrão mental, comedido, conformado, que aceita melhoras e nunca definição por completo. Vai até um ponto, crê por pouco, crê, mas por pouca coisa. Não tem uma fé viva, radical, que crê numa mudança completa, numa obra completa. Não crê. E aí vive uma vida pequena, porque quando tem a oportunidade, Deus libera para ele, ó, a flecha da vitória. Você vai derrotar completamente o inimigo. Agora vai lá, dá seu passo de fé, golpeia o chão. A pessoa falha. Ela falha. E elas falham quando elas, ao invés de ficarem com a palavra, elas ficam com seus sentimentos, ao invés de sofrer uma renovação mental, elas mantêm o padrão de sempre. Ao invés delas serem movidas pelo que Deus está falando, elas estão sendo movidas por pensamentos, sentimentos, opiniões, pelo o que elas estão ouvindo fora. E aí elas perdem o mover de Deus. Porque elas ficam com aquelas vozes que estão só anunciando o que é negativo, o que é destrutivo, o final de tudo. Acabou. Não tem mais jeito para isso aqui. Elas não acreditam. Parecia que a Babilônia nunca ia cair. Quando foi anunciado que a Babilônia ia cair, levou anos. Mas ela caiu? Só esses aqui que sabem que ela caiu. Mas ela caiu. Parecia que Israel nunca seria restaurado e ia se tornar um Estado respeitado. Mas tinha promessas. Eles tinham promessas. E Deus não fez, restaurou, transformou numa potência. É que esse espírito imediatista,
que a atitude dos fracos tem dominado os corações. Ao invés de uma pessoa estar focada em Deus e aprender com os tempos, elas estão lá, olhando para tudo que está ruim e dizendo, agora acabou mesmo, não tem mais jeito. É o que você mais ouve. Que acabou para esse país, que acabou para tudo, acabou tudo. É só o que você ouve, acabou. Acabou. E a gente que lê a Bíblia, que conhece, que acredita, que está atento aos sinais, a gente sabe que é um negócio assim, que de um momento para o outro Deus pode mudar absolutamente tudo. E a gente sabe que tem coisas que elas precisam acontecer. Mas Deus começou uma obra, Ele já mostrou o que Ele pode fazer. E eu continuo crendo naquele Deus, que não é Deus de confusão. Que começa uma obra e Ele termina. O Deus que está o tempo todo dizendo para nós, espera aí, o que é problema para você não é para mim. Eu só preciso da sua fé. É o que eu sempre falo, nada é difícil para Deus, nada é grande demais para Deus, nada passou de hora para Deus. Deus está trabalhando uma igreja madura. Deus quer um povo maduro. Não o berçário gospel. Os mimadinhos. Os viciados em entretenimento. Ele está atrás daqueles que vieram a este mundo para viver com propósito e não para se divertir. Que faz o que tem que fazer e não o que tem vontade. Que reconhece o que é valor, o que é princípio e persegue isso na vida. O Senhor está nos levando a uma maturidade, a crer nele, quando tudo parece que desabou e acabou. Crer que ele é poderoso para fazer, quando não há jeito de forma natural, de jeito nenhum, de forma nenhuma. E ele vai fazer. Então, é através do quê? Das Escrituras. Eu tenho a promessa. E o que eu estou fazendo? Eu estou me segurando, eu estou agarrado a ela? As mensagens que eu recebi? Ou eu estou falando a língua de todo mundo? Eu falo a língua da fé ou a língua do mundo? Quando eu abro a minha boca, o que sai da minha boca? Uma linguagem de fé? A mulher, a viúva do discípulo de profeta, viveu uma sucessão de milagres. Porque ela creu que aquele pouquinho, ela creu na palavra do homem de Deus, na palavra de Deus liberada pelo homem de Deus, Eliseu. E ela foi e fez exatamente o que ele mandou fazer. Ela foi lá em busca, estava desesperada com a perda dos filhos, você não vê ele falando. Ele deu para ela uma missão. Então, você não vê ele falando, não, fique em paz em relação aos seus filhos. Não. Ele mandou ela dar um passo de fé. Ele não falou nada sobre filho, ele não falou nada ali sobre dívida, ele não falou nada. Ali ele só mandou ela fazer algo. Leia o texto e você vai ver. Ela foi e fez. E ela teve um resultado que mudou a vida dela e a vida dos filhos. Ela teve um resultado. Porque o resultado que você quer vem de você pegar aquilo que você está recebendo e simplesmente se agarrar e fazer conforme você recebeu. É de onde vem o resultado. Ela foi desesperada e ele disse, o que você tem em casa? Não tenho nada, só um pouquinho de azeite. Então vai, pega vasilhas emprestadas, entra dentro da sua casa, fecha a porta
e vira o azeite. E ainda deu o detalhe, quando uma encher, você põe aquela do lado e traz outra. Encheu, põe do lado e traz outra. Precisava falar, precisava. Você vê que precisava. Porque ela podia ter parado na primeira. Na segunda. Igual esse rei. Com muita gente. Que parou. Desanimou. Parou de dar seus passos de fé, de sonhar, de projetar, de golpear, de combater. Por quê? Porque tem se enchido de desesperança, ouvindo as vozes negativas e incrédulas. Tem olhado para as impossibilidades, para a bagunça que tudo que tá aí, ao invés de estar olhando para o alto. São pessoas que passam por cima de escrituras básicas. Não se preocupem com o que vão comer, beber, vestir. Olha como o Senhor cuida dos pássaros, da erva. Os pagãos vivem preocupados. Me busquem em primeiro lugar. E todas as coisas serão acrescentadas na tua vida. Se aproximem de mim, eu vou me aproximar de vocês. Se as primícias são santas, a massa também o é. Me dê as primícias que eu vou santificar o resto. Me busque em primeiro lugar que eu vou acrescentar o que você precisa. Preste atenção nas sementes. Palavras são sementes, atitudes são sementes, decisões são sementes. Presta atenção. Você vai colher o que você planta. São coisas básicas. Assim, tão básico que as pessoas começam a desconsiderar. De tão simples, parece que não funciona. E elas se privam de viver os milagres. Porque quando elas deveriam estar dando os passos de fé e focadas em Deus, olhem para o alto, sigam sempre em frente, mantenham a paz, pensem no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama, no que é excelente, no que se pode dar louvor. A Bíblia está o tempo todo ensinando, você vai pensar nisso aqui, você vai agir assim, é assim que você vai conduzir sua vida, e vai dar certo. Mas está assim, está daquele jeito, o Senhor está dizendo, não olhem para a direita nem para a esquerda. Aliás, esse conselho é antigo. Você encontra o Senhor falando com Moisés para o povo, você encontra o Senhor falando com Josué. Esse conselho é antigo, é um conselho milenar. Não se distraia, apenas agarre aquilo que eu estou dando para você. O que eu estou falando com você agora? Para você crer e continuar dando seus passos de fé. Porque agora vai ser assim. Você não confia em Deus, Deus vai te dar um meio? Porque agora aumentou muito isso. Você não confia em Deus, que Deus é dono do ouro e da prata, Ele é o nosso pastor, nada nos faltará, e a bondade e a misericórdia nos perseguirão todos os dias da nossa vida? Você esqueceu do que diz Deuteronômio 28, do 1 ao 14? Eu não quero saber o que o ímpio está falando, o que os governantes estão fazendo, eu quero saber o que Deus falou, o que Deus mandou eu fazer. Está acontecendo isso, está aí Deus. Se a Bíblia diz que Ele tem tudo na palma da mão, que Ele suspende a terra sobre o nada, que Ele tem o controle de absolutamente tudo, que Ele nunca perdeu o controle de nada. Quando que Deus perdeu o controle? Alguns ultimamente estão agindo igualzinho o povo de Israel, quando estava cercado pelo faraó e o Mar Vermelho. Falando de alguns desistir, morrer, não dá mais, acabou, era melhor, aceitando a vida escrava. Por medo. Alguns aceitam a escravidão ao invés da responsabilidade da liberdade. Aceitam ser subjugados pelo sistema,
pelos problemas. Não são inconformados, mas conformados com a situação, passivos. E vão vivendo essa vida, uma vida pequena. E muitas vezes diminuindo o poder e a glória de Deus dentro delas, porque estão se enchendo de tudo que Satanás está socando lá, de mentiras e enganos. Que não dá, que você não pode, que agora não é mais possível, que não dá para acontecer. E muito pelo contrário, quando você estuda a Bíblia, você vê que foram nas piores situações que o povo viveu mais a glória de Deus. Porque fica evidente que foi Deus, e é isso que Ele quer. Ele não vai dar a glória dele para um homem, Ele vai dar a glória dele para Ele, a glória dele. Então, se tem um tempo que nós podemos viver a glória de Deus mais do que nunca, é esse tempo. E agora? Tanto que Ele nos deu uma palavra incrível de um vinho novo. Um vinho que nós nunca bebemos. O Senhor deixou claro que nada seria igual. Ele deixou claro que Ele ia abalar para ficar só o que não é abalável. Ele deixou claro que as coisas não seriam como antes. Ele deixou claro que esse é um novo tempo, é uma outra era. Ele deixou claro isso para nós. O milagre da multiplicação, da transformação da água em vinho, foi o primeiro de Jesus. Ele iniciou um novo tempo. Um vinho teve que acabar para vir um novo. Nós já bebemos de um vinho. Ele até foi bom, mas Ele reservou algo superior para esse tempo. O que parece que não será superior, será. E aí é interessante isso aqui, quer ver? Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes, suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas, dos líderes de famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz, quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o choro, o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho. E o som foi ouvido a grande distância. Olha que coisa interessante. Quem já não viu isso, né? Gente que não aceita mudanças. Não aceita. Eu me lembro quando nós viemos aqui para Celso, uma senhora procurou uma das lideranças e disse que ela não estava se adaptando. Viemos aqui para Taquari, saímos da Celso. Essa senhora disse que ela não estava se adaptando aqui, que ela sentia muita falta do tempo da Celso, que era muito grande, que era muito isso e aquilo. E eu disse assim, o problema dela não tem a ver com a Celso, tem a ver com o espírito que ela tinha no tempo da Celso. O espírito mudou. Ela sente falta, é do espírito dela. Era de como ela estava com Deus. Mas algumas pessoas, elas confundem as coisas. Elas têm tanta dificuldade com o novo, com o crescimento, com aquilo que Deus está nos movendo, nos empurrando a viver,
que elas se entregam a uma angústia, a um medo. Elas têm medo do novo, elas têm medo do crescimento, elas têm medo dos desafios. Eu já vi gente com medo de algo maior, de você falar, eu vou orar para que Deus amplie. Não ore. Estou falando, parece que é brincadeira, mas eu estou falando. É verdade. Eu já ouvi isso, não de um, nem de dois, nem de três. Que eu não estou preparado. Então prepare-se. Já parou para pensar o quanto que você está limitando o seu crescimento e o quanto você poderia ir mais pelo reino? Mas aí você vive num mundinho pequeno e egoísta, porque você está olhando para você. Eu estou com medo, e se eu não der conta? E se eu não conseguir? Eu não sei se eu quero isso. É interessante porque eu lido, gente, eu prego. E eu disse isso para você, que quando Deus, nessas mudanças que têm acontecido, chegou um momento que eu me encontrei nessa guerra. De eu ver o custo, e eu mesma me fazer essa pergunta, eu mesma parar e dizer, meu Deus, eu não sei mais se eu quero isso. As mudanças são muito grandes, e vão ser mudanças que são mudanças. Eu sabia que algumas coisas iam mudar muito. E eu já falei isso ainda quando eu inaugurei Kissimmee, quem estava aqui sabe que eu ainda contei isso. Eu não queria aquela separação, não queria minhas netas longe, eu não queria... Lá dentro, eu sei, não é que eu sei, eu sabia e sei, que toda mudança, ela vai gerar uma crise. Afinal, quantas mudanças eu tenho vivido? Então, não é a primeira crise que eu tenho, interna, de parar e pensar, meu Deus, onde isso vai dar? E você é impulsionado por Deus, vai, continue. Isso foram várias na minha vida, naquele hospital, decidindo a vida. Depois, quando eu estava deixando a empresa para só ficar com a igreja, que Deus não queria mais. Depois, quando Deus me traz para São Paulo, que foi algo assim, uma mudança muito bruta, muito forte, muito, assim, pensa o desafio. Aí agora, mas eu posso lembrar daquilo que o Espírito falou comigo, lá ainda quando ele estava me trazendo para São Paulo, ali para Celso. Se você não for agora, você vai se arrepender. E quando eu olho, e ele tornou a falar comigo e me trazer aquilo de volta, se você não for agora, você vai se arrepender. E aquilo me deu muita força. Porque naquele tempo, era muita mudança e muito difícil, as mudanças muito difíceis. E eu, meu Deus, eu não consegui imaginar. Gente, não dá. Se eu não tivesse vindo para São Paulo. Assim, imagina quem chegou lá no início da Celso comigo. Foi um sofrimento, mas assim, muito importante. Muito importante. Eu teria me privado de viver tudo isso que eu tenho vivido. Eu estaria lá frustrada. Eu teria golpeado 3 vezes e ficado lá, com a vitória incompleta, com mudança de destino, porque Deus não pôde contar comigo, porque eu fui covarde, porque eu fui omissa, ou porque eu não quis mexer nas minhas circunstâncias, porque eu pensei em mim, nas mudanças que aquilo ia gerar, nas dificuldades que eu teria que enfrentar. E eu não quis. E agora foi a mesma coisa.
Ou eu vou pensar em algo maior e entender que Deus cuida das coisas? Que talvez eu tenha uma cabeça hoje, vai mudar assim, e na verdade, lá na frente eu vou entender e vou dar outro testemunho para você. Vai ser outro testemunho, porque a Celso já foi. Quem está comigo sabe muito bem dentro do tempo da Celso. Tudo isso já aconteceu, já foi. Agora é só testemunho. Mas se eu não tivesse enfrentado, eu teria esse testemunho? Não. Não. Hoje eu vivo o período mais desafiador da minha vida. É distância, é mudança familiar, é emocional, são compromissos altíssimos que eu assumi em relação a esse prédio aqui em cima, que eu preciso de milagre mensal, mas de um milagre, eu já precisava de milagres. Agora, é assim, é um milagre tão grande todo mês, que eu não sei nem te dizer o tamanho do milagre, eu sei te dizer em números o tamanho do milagre. Todo mês. E como que eu tenho vivido? Eu tenho vivido desse jeito, vendo Deus suprir. Parece que não vai dar, a conta não vai fechar. Fechou. De novo, parece que não vai. Tem hora que parece que, meu Deus, agora não vai mesmo. Faltam quantos dias? 2, 3, não vai, meu Deus. Mas você não fala, mas eu não falo não vai. Isso não sai da minha boca. Eu às vezes penso, falo, Senhor, e aí, como é que vai ser? Algo acontece. Um milagre acontece e a conta fecha. É um milagre todo mês. Nossos sonhos não cabem no nosso orçamento, nunca couberam. E nunca não vai caber mesmo. Porque eu não pretendo viver igual Joás, dando 3 golpes no chão e parando. Cheguei até aqui, resolvi esse problema, né? Bom, agora quitou, daqui a pouco, daqui a um tempo, quitou o prédio. Pronto, agora acabou, né? Acabou não, agora nós temos que, entendeu? Qual o próximo passo? Os próximos passos, o negócio não para. E isso, quanto mais você haja fé e você vê a glória de Deus, mais isso te motiva. E assim vai. Eu vi mês a mês e tenho visto os milagres em Kissimmee. Mês a mês. Eu assumi muitos compromissos altos e Deus fez de um jeito que, assim, quando eu der esse testemunho, é um negócio fora do comum. Até hoje, o dia de hoje, eu não paguei um aluguel daquele prédio. Aí você vai dizer, como isso? Explique-me, qual é o milagre? O milagre é que o homem, lá tem um negócio de permit, eu não vou contextualizar, que isso é muito burocrático e tal, e o dono, com o problema, não conseguia resolver isso, que tem que fazer uma reforma, e se ele não resolve, aquilo fica em aberto, tem que ser feito, e com isso, ele não pode cobrar um negócio que ele me entregou em contrato perfeito, mas não está perfeito, porque ele não conseguiu. Ou seja, eu vi, assim, literalmente, Deus tirando do ímpio e dando para o justo. É o que eu tenho visto. É um negócio que não tem explicação. Óbvio que agora já saiu o permit, está lá, estão em reforma. E agora, então, começa o aluguel. Não temos muitas colunas ainda ali, mas nós já temos algumas que vêm minimizando. Obviamente que o valor mais alto é o aluguel, que agora termina a questão da reforma, obviamente agora tem que pagar o aluguel. Mas como que eu tenho vivido? Dependente de Deus. Estou dependendo de Deus, esperando no que Ele vai fazer. Ele não supriu até agora? Estou orando, estou clamando, estou pedindo. Sou a campeã de fazer a oração do Jabes.
Meu Deus, como eu faço a oração do Jabes? Porque eu preciso. Agora, eu não vou parar por conta. É muita pressão. É pressão. Mas que tipo de vida que nós queremos viver? Uma vida que progride, onde você vê a glória de Deus e Deus cuidando das coisas? Ou uma vida que parece que você está na sua zoninha de conforto, está confortável, não tem um desafio, mas também não tem realização nenhuma? É uma vida frustrada, é uma vida estagnada? Então, o que eu tenho? Eu não posso sofrer por antecipação. O Deus que cuidou até agora não vai me abrir uma porta e me dar um meio? Ele não abriu? Isso foi uma maneira dele me abrir a porta. Dele suprir. Isso não existe. Isso não existe. Parece, assim, história. Não existe. Simplesmente. Só tem um nome para um negócio desse. Deus, Deus e Deus. Se isso não é Deus, eu não sei que nome que se dá para isso. É Deus. Então, Deus vai criando os meios. Você vai orando, ele vai criando um meio, mas ele não espera que você pare porque você tem um problema. Ele não espera. Bom, o povo aqui, que eu contei a história da senhora e já fui longe, deixa eu voltar para cá. O povo aqui na construção do templo, os jovens que não tinham antes um lugar de adoração, que nunca tinham vivido aquilo, estavam felizes demais, era tanta alegria, que era um barulho. E os que tinham visto o templo de Salomão, os mais velhos, choravam. Porque dentro dele, você já deve lembrar lá de Ageu 1, Ageu 2, eles falavam, olha, quem viu esse templo na sua glória, o primeiro templo, o que isso? Não! E eles choravam. E aí Deus traz o Ageu, que é quando ele corrige o povo daquela situação da obra parada, e ele fala que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Aqueles mais velhos, eles não acreditavam que algo superior poderia vir, que algo maior eles poderiam viver, que eles não acreditavam que eles poderiam viver algo superior. E eles choravam, porque para eles não havia esperança de uma glória maior. Eles estavam entregues a uma nostalgia maligna. Eles não acreditavam. Enquanto os outros que estavam vendo um templo pela primeira vez, estavam felizes demais, e havia tanta alegria. Então havia uma mistura de alegria com choro. Enquanto uns se alegravam com o novo templo, os outros choravam porque estavam com uma perspectiva baixa. Não criam que Deus podia trazer um novo mover, algo superior. Porque, como eu disse, o Senhor não muda, mas Ele se move. Você vê Deus se movendo de uma maneira superior. Você vê Deus se movendo de uma maneira que você nunca tinha visto. Mas como que Deus vai se mover na vida de uma pessoa que eu não acredito? Como que Deus vai se mover na vida de uma pessoa que só chora pelas glórias do passado por um tempo, que o Senhor está dizendo, escuta, a glória da segunda casa é superior, a da primeira é maior, vai ser maior do que a da primeira, eu reservei uma glória maior, vem um tempo mais glorioso ainda. Ei, acabou um vinho, mas eu tenho um vinho melhor. Mas nós podemos ficar lá atrás. Ai, eu não sei se eu quero isso. Ai, é muita mudança. Ai, é muito difícil. Oh, meu Deus. Ai, mas é um compromisso muito. Ai, meu Deus, eu não sei se eu quero isso. Porque nós ficamos com medo dos desafios. Lá no fundo, as pessoas têm muito medo e resistência, ou nem tão fundo assim, às mudanças.
Algumas entram em crise quando as mudanças começam a acontecer. Elas são resistentes às mudanças. Mas se você não acompanha os moveres de Deus, você morre. Se você não acompanha a nuvem, você tomba no deserto e você perde seu destino. Levanta. Algumas pessoas estão conformadas. Algumas pessoas estão chorando um passado que não vai voltar. Algumas pessoas estão presas a um tempo que o Senhor diz, olha, pode ter sido bom, mas o que eu reservei é dobrado. A glória será maior. Quando as mudanças estão acontecendo, as pessoas não conseguem entender. Mas às vezes, filho, nós temos que dar um choque nas coisas. Eu estou tendo que dar em algumas áreas da igreja um choque. Um choque, bem bruto mesmo. E lá na frente, o que alguns não entendem hoje, vão entender depois. Por quê? Porque à medida que eu fui mexendo em situações, é igual vocês viram, lembra quando eu falei com vocês aqui, falei, vamos orar, vocês vão orar comigo pelo louvor. Naquele dia, o que eu disse para vocês? Quando eu tirei uma peça, eu descobri que não tinha louvor. Eu tirei uma peça. Então, isso para mim foi muito grave. Eu vi lideranças falhas. Eu posso amar as pessoas, mas eu tenho que mostrar a elas e a mim mesma. Porque às vezes, porque um negócio está aparentemente funcionando, você pode deixar, descansar. E não ir lá ver como você deve. Entendeu? Está entendendo o que eu estou falando? E aí, de repente, você tira uma peça. E você descobre que a coisa não estava andando como ela deveria andar. E assim, eu comecei a ver em outras áreas da igreja. Mas eu também imediatamente foi aquele impacto, mas eu também já dou aquela volta. Espera aí, eu estou entendendo aqui. É isso mesmo. Deus quer um outro tempo, isso aqui não funciona mais, Ele não quer mais assim, e não vai ser mais assim. E eu deixei bem claro para todo mundo, não chore um tempo que não vai voltar. Aquele tempo acabou. Por quê? Você vai dizer, mas, bicho, você não ensina? Ensino e faço reuniões exaustivas. A minha semana, ultimamente, ela está insana já. Ela já está insana. Isso aqui é provocação já. Por quê? Porque tem que agir. E eu não vou deixar. Eu sei o que eu tenho que fazer e eu vou fazer. E aí você vai vendo área por área. E ora, à medida que você vai cavucando, que você vai mexendo, você vai vendo coisas que não podem ser daquele jeito. E que elas precisam ser mexidas, elas precisam ser mudadas, elas precisam ser alinhadas. Talvez por um tempo até funcionou, mas eu não venho orando, que eu quero, e não é isso que eu oro por mim, eu oro por você, eu oro pela igreja de forma geral, que o Senhor nos dê visão, nos dê mente, nos dê condições para fazer aquilo que é preciso para que tenhamos o alicerce e a estrutura para o crescimento que Ele quer nos dar. E aí, às vezes, quando você chega mais perto, você vê a fragilidade de algumas coisas.
E Deus vinha me dando há uns 2 anos sonhos de portas abertas. E eu fazia reunião e dizia, Deus está me mostrando portas com trincas muito fracas e portas que estão abertas. Que estão só encostadas, mas não tem segurança nenhuma. E aí eu ouvia sempre a mesma coisa. Não, não tem nada, não, está tudo em ordem, estou mostrando. Não, está tudo em ordem. Talvez na cabeça de alguns estava em ordem. Na cabeça, para aquele padrão, estou dando o benefício da dúvida. Vamos crer. Outros eu vi que foi malandragem mesmo. Mas eu sei das pessoas que elas deram o que elas tinham. Elas deram o que elas tinham. E findou um tempo para elas, porque elas não têm mais para dar. É difícil a mudança para elas. Naquele momento, talvez, foi difícil para mim. Mas eu também fui entendendo por que Deus foi efetuando mudanças. Porque algumas pessoas eram limitadas. Dali elas não tinham mais, elas agora vão ter que ter. As circunstâncias de todo mundo tinham que ser mudadas para que cada um pudesse dar mais, porque aí Deus tira mais da pessoa. Então, o que eu tive que fazer? Momentaneamente, eu voltei a pegar basicamente tudo. Eu catei tudo. É por isso que está insano, mas vai melhorar. Vai melhorar. Eu fui peguei. Então agora é hora de pegar e lidar coisas que eu já não lidava mais. Eu voltei a lidar. Tem muita coisa que eu não lidava mais, mas eu voltei a lidar. Eu sei que não é para sempre, mas é um período. Você tem que entender os períodos da vida. Entendeu? Os tempos, os moveres. É preciso. E o que importa? Importa que eu tenho graça para fazer o que eu estou fazendo. Às vezes parece que não vai ser possível. Mas Deus vai dando a graça. E você vai seguindo. E o que é maravilhoso? Você vai trabalhando em cada área. Então eu pego pessoalmente aquilo ali. Né? O louvor, por exemplo, como vocês viram. Eu peguei ele pessoalmente. E eu fui fazer com esse louvor o que eu fiz lá atrás. Ah, mas não era para alguém estar, mais pessoas estão fazendo. Então, pois é, mas é o que eu estou dizendo para você. Às vezes a pessoa, ela dá o que ela tem, ela vai até um limite, ela não tem mais para dar. Alguns até têm, não quer, mas vamos trabalhar com essa perspectiva. Foi o limite de algumas pessoas, ponto. E alguns também soltaram a capa, e eu sou boa para pegar capa. Eu catei capa de meio mundo, meu filho. O que eu tenho de vitória aí para frente. Porque os caras soltam as capas no meio do caminho e eu sou especialista em catar capa. Eu gosto de catar. Capar não, né? Capar fica em paz. Meu pai que capava. Eu não capo nada. De vez em quando tenho vontade, mas não capo não, fica em paz. Eu sou especialista em catar as capas. Então eu vi gente soltando capas. E eu estou interessada em pegar essas capas. Porque quando você pega uma capa que ela não foi bem usada, que ela foi negligenciada, que ela foi, o que você está fazendo? Você está atraindo favor para a sua vida. Porque você, a Bíblia não diz, tudo que vier às suas mãos para fazer, faça com a força da sua vida? Pois é. Eu não vou ficar aqui chorando, oh meu Deus, eu já tenho tanta coisinha para fazer, meu Deus do céu, e agora, mas essa, não. Dá essa capa aqui, meu filho. Dá essa capa aqui, você não quis a capa? Dê a minha capa, meu filho. Pode achar que eu resolvo isso. E aí você vai trabalhando, trabalhando, e qual é a boa notícia? Opa, tenho mais um galardão nisso aqui. Entendeu? Mais vitória para mim.
E isso me mantém viva. Toda vez que eu pego a capa de alguém, você não tem noção, o tanto que isso ativa as coisas dentro de mim. Parece que eu até rejuvenesço, até aquela energia que eu já estava meio assim, eu falo, meu Deus do céu. Porque a capa, ela vem cheia de unção, ela vem com uma unção, e quando eu pego a capa que alguém não quis, eu estou pegando aquela unção que me revigora. Então, eu gosto de pegar as capas. E o povo, eu vou te contar, o que eu vejo gente soltando as capas, ou usando mal a capa tem um potencial imenso, e a pessoa usa de qualquer maneira, ou não usa tudo, toda aquela unção que está naquela capa. Não. Comigo não. Eu vou esgotar até a última gota da capa. Eu quero tudo. Você não quis, mas eu quero. Eu vou usar essa capa. Eu posso fazer isso? Posso, então eu vou trabalhar com isso. Eu vou mostrar. Então eu fiquei. Teve um dia que eu fiquei 5 horas com esse povo do louvor, só ensinando sobre adoração. Ensinei sobre adoração, estou com a capa. Entendeu? De um levita. Agora eu estou com a capa do levita, meu filho. Agora eu estou com a capa. Agora eu vou te ensinar a cantar e a adorar ao Senhor. É hora de aprender a adorar, meu filho. Vamos adorar. Tudo que nós vamos fazer é adorar. Vamos adorar. 5 horas adorando. Ensinando. Opa! Cantou com a garganta. Assim não. Não. Volte. Adoração, meu filho. Adoração. Esqueça tudo. Deixa o Espírito te possuir. Adoração. Aleluia. E assim, cada área, cada reunião, cada ensino, tem que falar pessoalmente, tem que trazer, tem que mostrar como é que é. Então vamos. Você já passou dessa fase, mas vamos lá. Meu filho, deixa eu te ensinar sobre edição. Edição é uma arte. Você passa, em segundos ou alguns minutos, uma mensagem se abrir a boca. Uma imagem, ela pode mudar e tocar um coração. É uma arte, onde você encaixa com a trilha certa, a imagem certa, o ângulo certo, porque a sua visão é de impactar alguém. Você evangeliza e ganha almas com uma imagem. Não é só jogar um negócio ali, é uma arte, é como a pintura de uma tela. Você tem que ter um olho. Qualquer um pode tirar uma foto, qualquer um pode pegar uma imagem, mas tem a imagem, o olho. Você tem visão do que você está fazendo, do que você vai fazer, aonde aquilo encaixa, como vai ser. Você cria um filme. Bezalel não teve essa criatividade. Busca a criatividade. E vamos aprender. Não é porque ninguém nunca fez tal coisa que você não pode ser o primeiro a fazer. E aí começaram. Pergunta. Bi, será que eu posso fazer isso? Faça, o máximo que vai acontecer é eu não gostar. E eu dizia, não, isso não é para nós. Porque é assim que eu sou. E o que eu fui percebendo que tinha? O que eu falei? Que eu falei com esse pessoal. Eu falei, o que eu descobri quando eu cheguei mais perto? Que tinha muito não. Muito não. Era tanto não que eu mesmo perguntava, mas não por quê? Eu lidero o ministério, não sabia por causa do não. Por que disseram não? Era muito não. Eram muitos travamentos. E eu odeio isso, eu odeio. Porque tem limite, não. Um não é muito sério, um não é para a coisa certa, não para castrar, não para travar, não para impedir que uma pessoa se desenvolva. Entendeu o que estou dizendo? Então faça. Vamos ver.
Talvez a gente descubra que não é. Mas como que nós vamos descobrir? Fazendo. Fazendo. Você só descobre fazendo. Faça e me mostra. Simples assim. Eu não gosto, não. Eu não gosto que alguém diga não para mim. Eu aceito o não, que é o não certo. Eu sei qual é o não. Não. A Bíblia diz muita coisa para mim sobre não. Ela está dizendo não para isso não é bom para você. Eu entendo perfeitamente. Mas a Bíblia não diz não, me impedindo crescer, me travando e me impedindo de arriscar. Arrisca. E foi isso que eu disse, escuta, lá atrás, quando eu comecei, eu botava esse povo para fazer as coisas. À medida que você vai saindo, porque não dá, você tem que delegar, senão você não sai do lugar, é impossível. Mas aí tem um tempo que você vai ter que voltar. E fazer os ajustes necessários, porque aquilo vai perdendo. A visão vai de alguma maneira, ela vai sendo corrompida. E aí é um que põe um pouco da cabeça dele, o outro bota um pouco da cabeça dele, e aí aquela liderança que não é liderança, que eu costumo chamar, eu falo para eles, não faz no atacado, você não responde às pessoas no atacado. Essa é uma... Quantas vezes eu cato alguns, eu vou lá e falo, rapaz, você não pode, não existe liderança no atacado que funcione. Cada caso é um caso. Você não responde para um obreiro só, não. Por que não? Você nem estudou o caso. Porque simplesmente você é o egoísta. Ele está se autoprotegendo, porque é liderado dele. Se o cara fizer uma bobagem, ele já está com medo. Ao invés dele ir lá ensinar e acompanhar. E um líder de verdade, ele assume bronca. Para isso que ele está lá. Ele não tem só os louros, ele tem as broncas também. É o risco. Muitas vezes ele vai levar umas broncas por causa do outro. Mas aí você liderar, você quer ou não quer? E você vai travar a sua equipe, o seu pessoal, porque você é um medroso. E aí você cria uma equipe, uma turma medrosa. Eu ensino meus netos a falarem o que eles pensam. E aí essa semana eu fui corrigir o Davi numa situação que ele tinha se comportado mal na escolinha, e eu falei para ele, rapaz, você é um representante do Senhor. Você também representa a vovó, representa seu pai e sua mãe, que são líderes. Ele olhando para mim bem assim, que é uma coisa que eu falo também, não baixa o olhar, rapaz, aqui ninguém baixa o olhar nessa casa. Isso está na Bíblia? Eu disse, muito bem, Bereano. Gostei, nós temos um bereano na mesa. Olha que maravilha! Ele disse, o que é um bereano? Eu falei, o bereano? Vou lhe dizer o que é um bereano. O bereano são aqueles que Paulo pregava, eles iam lá conferir se o que o Paulo estava pregando era verdade. E então eu falei, peguei o celular, falei, posso ler aqui no celular mesmo ou posso ir ali pegar na frente a Bíblia? Não, pode ler no celular mesmo. Falei, muito bem, está dito aqui que nós somos cooperadores e li a escritura para ele. E agora, está confirmado que está na Bíblia? Sim. Eu falei, e a sua conduta foi certa? Não. Você nos representou bem ou mal? Mal. Você vai voltar a fazer isso? Não. Eu falei, porque agora você sabe que está na Bíblia? Sei. E continuou olhando ali para mim. Então, às vezes, eu falo até com o Fer, quando eles
eles querem falar que dependendo do momento, o Fer vem mais... Não, rapaz, você errou e pronto. E eu falo para o Fer, presta atenção. Corrigir sim, impedir que ele argumente aqui, ó, ele vai mostrar, porque há momentos que ele está tentando mostrar para você que foi mal interpretado, e já aconteceu. Então pare e ouça. Isso não vai, você não vai deixar de corrigir, mas você não pode simplesmente, cala a boca, acabou. Você vai ouvir o que ele tem a dizer. E então você vai ensinar, que é o que dá trabalho. É mais fácil dizer, cala a boca. É mais fácil dizer, não! Do que você ouvir e ensinar. Não, isso é errado. Ou arriscar. Faça, vamos ver. Vamos ver. Nós não teremos pessoas fortes e ousadas se não tiver alguém por trás dizendo para elas, arrisque. Faça. Vai lá e faça. Ué. E é o que o Espírito está dizendo aqui. Tem gente chorando por um tempo que não vai voltar. Tem gente com medo das mudanças. Tem gente que não está querendo assumir os riscos. Tem gente conformada, comedida, dando 3 golpinhos no chão e reclamando porque que o problema sempre volta, porque toda vez que ele tem uma pequena melhora, você já para de golpear. Você não vai até o fim para resolver. Porque mudar exige, mudar gera crise, mudar é desafiador, mudar é um risco também. Sair de uma coisa que você conhece para algo que você não conhece. Mas muitas vezes, você tem uma palavra atrás da outra dizendo para você, agora, levanta e vai. Nós não podemos ficar presos num milagre. Se a mulher tivesse ficado presa numa vasilha, tanto que Eliseu teve que dar para ela a direção. Encheu uma, põe do lado. Encheu, põe do lado, põe a outra. Encheu, põe do lado. Ela viveu uma sucessão de milagres. Eu tenho absoluta certeza, Deus não manda uma palavra por acaso, é com propósito. Ele está dizendo, eu tenho uma sucessão de milagres para você, mas você vai ter que se levantar com coragem, é para golpear com mais força, é para se levantar e arriscar com mais coragem. É hora de você se levantar. Deus tem uma sucessão de milagres para nós. Coloque-se em pé, por gentileza. Aleluia. Obrigada a Deus, obrigada a Deus. Com a mão no coração. Olhe para a sua vida. O que você está se privando? Do que está se privando? Que poderia estar vivendo? Que Deus está aqui mostrando, eu tenho isso com você. Eu quero fazer na sua vida. Talvez, eu quero eliminar, eu quero resolver esse problema. Mas talvez, você está conformado, acomodado, com medo dos riscos. E nós vamos nos levantar, é hora de arriscar. Mas do jeito que está, por melhor que esteja, confie no que eu estou dizendo, porque é bíblico isso. Por melhor que esteja, você não pode ficar parado aí. Por melhor que esteja, você não pode ficar parado aí. Você tem que ter a coragem de se levantar e romper. Se você não crescer, isso vai ser fatal. Se você não assumir novos desafios. Se você não avançar, não golpear com mais força,
você vai se privar de uma vitória completa, de uma vida plena, de uma realização plena. Deus nos criou para trabalhar. Desde o início, vai ler o início da Bíblia, para usarmos, para nos movermos, para sermos pessoas corajosas, ousadas, criativas. Não pessoas paradas em algum lugar, com medo de problemas e com medo das mudanças. E talvez tem tanta coisa diante de você que é Deus dizendo: ei, é hora de mudar. Ei, é hora de arrancar. Ei, é hora de você fazer o que você ainda não fez. Ei, é hora de você golpear de uma maneira que você ainda não golpeou. Ei, é hora da gente resolver isso aí de vez. Mas às vezes, para a gente resolver uma coisa, nós vamos ter que dar um choque nelas. São alguns cortes, algumas mudanças, que às vezes elas são tão radicais que parece que elas são brutas. Mas em alguns casos, isso é preciso. Isso é necessário. E aí você arruma, e lá na frente você vê o quanto foi importante. Meu Deus, aquela decisão foi importantíssima. Aquele foi um momento importante na minha vida. Sabe, a gente tem que focar aquilo que realmente tem importância. E muitas vezes é o que o Espírito está ali mostrando para você. Ó, você tem que estar focado nisso aqui agora. É nisso aqui que você tem que estar focado. Vai ser difícil, vai doer, você vai ter alguns embates, vai ser desafiador, mas não para de golpear, porque você vai ver o resultado disso ali na frente. Levanta com coragem, toma essa decisão hoje. Eu sei que mudar não é fácil, enfrentar mudanças nunca é fácil. Mas é aquela história que mudar é difícil, mas não mudar é a derrota da sua vida. Às vezes, avançar para algo novo é assustador, mas não avançar é destruidor. Isso vai destruir. Com possibilidades, vai matar possibilidades na sua vida. Porque eu tenho a palavra, eu tenho a mensagem, Deus está dizendo, vai que eu sou com você. E às vezes eu estou lá me prendendo às dificuldades. E Deus está dizendo, você não pode se prender nisso, você tem que se prender na minha palavra. O que foi que eu falei com você? Eu tenho uma sucessão de milagres para você, mas eles não vão acontecer se você não começar a fazer o que é preciso, se você não golpear com mais força, se você não botar para fora uma ousadia e uma coragem que você ainda não colocou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, eu oro para que essa palavra tenha entrado e possuído os corações. Eu oro para que a tua palavra
esteja tirando as vendas, os agravos dos ouvidos, as vendas dos olhos. E que essa pessoa creia na cura dela, na libertação dela, no progresso, nos rompimentos, nas bênçãos do Senhor sobre ela. É o Senhor dizendo: eu estou com você. Eu serei com você. Eu estou nisso, eu vou te ajudar. Coragem. Não é porque é difícil que eu não estou, não é porque tem impedimentos que eu não estou. Quantas vezes o Senhor chega para nós e diz: não pare porque você tem um problema, não pare porque tem um impedimento, não pare porque está difícil, não pare porque tem resistência, não pare porque alguém não está gostando, não pare, apenas ouça a minha voz, levante-se e vá. Ouça a minha voz. Levante-se e vá. Não fique preso em um milagre. Eu tenho sucessão, uma sucessão de milagres. Eu tenho muito mais com você. E você precisa crer e romper e sair deste lugar. Saia dessa nostalgia. Avance. Passa do teu sangue aqui, Senhor. Queima cada um do alto da cabeça, planta dos pés. Toca os corações. Fala profundamente. Não deixa nenhum ficar no mesmo lugar, Espírito Santo. Mas que hoje, cada um tenha recebido uma amplitude. Tenha obtido uma clareza, um discernimento. Que nada mais vai poder impedi-la de cumprir com o propósito dela, de seguir o caminho do destino dela, de fazer o que o Senhor tem com ela. Ela vai cooperar, ela vai golpear, ela vai pedir as vasilhas emprestadas, ela vai deitar o azeite, ela vai combater o bom combate, ela vai se alegrar com o que está diante dela, ela não vai chorar o leite derramado mais, ela não vai mais chorar o que se foi. Chega de chorar leite derramado, o leite não volta para a caneca, Senhor, é daqui para frente. Sim, nós vamos ter colheitas de semeaduras ruins, mas com o Senhor vai nos dando graças, e tudo que nós temos que fazer é focar o Senhor e não problemas, e não desafios, e não ficar lá atrás chorando um passado que não volta. É se levantar com força e crer e dizer: eu estou me levantando e eu vou, eu estou indo, eu posso, eu tenho graça. O Senhor me levantou para esta hora, me chamou para esta hora. Eu não vou perder, eu não vou soltar a minha capa, eu não vou perder minha oportunidade. Eu estou me levantando e eu vou adiante. Eu vou golpear com mais força. Eu vou golpear com mais força. Eu vou golpear, vai dando força aqui. Eu repreendo a incredulidade, o medo, os temores, a culpa. Eu repreendo todo travamento em nome de Jesus. O espírito conformado, acomodado, omisso, passivo, em nome de Jesus. Que ela seja coberta com teu sangue. E que ela receba um batismo de coragem, um batismo de ousadia. E que ela se levante como uma pessoa livre no Senhor, pronta para dar os passos de fé, pronta para encarar o que está sendo colocado diante dela, pronta para fazer o que é preciso.
e não perder o chamado, e não perder a oportunidade, e não perder o portal, que ela não solte a capa dela, que ela não deixe ninguém pegar, porque, Senhor, uma pessoa esperta sai em busca das capas que foram jogadas no chão, a capa da ousadia, da criatividade, das ideias novas, Senhor, a capa de liderar novas pessoas e ajudá-las a encontrar o seu propósito. E algumas pessoas, por conta de medo, passividade, preguiça muitas vezes, não querem sair da sua zoninha de conforto e não passam pelos portais e soltam suas capas. Mas eu oro com a força da minha vida, a começar por mim, meu Deus, ajuda-me, ajuda-nos, dê-nos uma graça maior aqui neste culto, nesta ceia de maio, 5º mês do nosso ano 2025, ou seja, neste momento, o mês 5, 2025, a graça ainda é maior. Eu acredito no mês de maio, tomado, escorrendo graça, escorrendo favor. Eu creio nisso, e eu consagro o Senhor, tendo certeza que vai ser um mês poderoso, de assustar, de tanto favor e glória. Que ela creia, e que ela se endireite no Senhor, que ela creia de todo o coração, que ela se levante com fé, e comece a golpear com mais força, e tome posse das curas, das libertações, dos milagres, da fertilidade, da abundância, do crescimento, que ela tome posse de cada palavra que tem sido liberada, que ela simplesmente se levante, Senhor, e continue determinada, porque nós não estamos aqui para fazer o que nós queremos, mas o que nós sabemos que devemos fazer. Nós temos um senso de responsabilidade com aquilo que nós sabemos que o Senhor tem com a gente. Eu sei que o Senhor tem uma glória maior, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, e tudo que essa pessoa tem que fazer é se preparar para beber do vinho novo, sendo um odre novo. Tudo que ela tem que fazer é subir um monte em busca de madeira e levantar esse templo e desfrutar dessa glória que ela não conhece. Tudo que ela tem que fazer é se levantar e deixar o que se foi, porque tem algo novo e poderoso diante dela, algo bem maior. Eu abençoo o teu povo, Senhor, eu abençoo a igreja, crendo de todo o meu coração, que nenhuma pessoa vai sair dessa ceia de maio, no mesmo lugar, com a mesma cabeça, com o mesmo espírito, com a mesma visão, mas que sai daqui hoje um povo que segura a capa e não solta, um povo que está no propósito e não sai, que passa pelo portal, um povo que golpeia com mais força, um povo que está pronto para viver mais milagres, uma sucessão de milagres, que é o que o Senhor nos promete, como aquela viúva viveu. Eu creio no que está fazendo aqui, e eu já agradeço. Eu creio que cada um está permitindo que a palavra entre e possua seus corações. Como disse o salmista, escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E ela não vai soltar, mas ela vai sair firme, firmada nas suas promessas, em cada palavra que foi liberada para ela, e vai cooperar para o cumprimento delas.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.